Mateus 16, 18 está escrito: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei o quê? A minha igreja. O que eu estou chamando a atenção é isso. Jesus tem uma igreja. Ele disse, eu edificarei a minha igreja. Eu expliquei já na outra semana que a igreja de Jesus ela está edificada sobre a rocha, sobre a revelação da palavra de Deus, a revelação de que Jesus Cristo é o Filho de Deus. A igreja de Jesus não é uma placa, ela é um povo que vive na terra, mas que um dia vai morar no céu. Amém? E nós somos um corpo, um único corpo, muitos membros, mas um único corpo. Diga amém. Agora, eu preciso falar para você, irmão, que infelizmente, nem todo aquele que usa o nome do Senhor, infelizmente, nem todo aquele que cita as Escrituras Sagradas, está falando a verdade para você. Em Mateus 24, vamos lá, por favor, que agora é coisa muito séria que eu preciso falar com você. Mateus 24, Jesus tocou num assunto seríssimo aqui, ó. Mateus 24. Os discípulos de Jesus, lá no versículo 3, eles vão perguntar para Jesus a respeito do fim dos tempos. Mateus 24, 3, a Bíblia diz assim, ó, e estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo, dize-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Então os discípulos perguntaram para Jesus, mestre, nos diga quando será, quais são os sinais da tua vinda e do fim do mundo. Você vai ver agora Jesus falar sobre muitas coisas. E você vai perceber comigo que Jesus não estava preocupado com nada. Aliás, Jesus só estava preocupado de verdade com uma coisa. Você vai ver Jesus falar de terremoto, peste. Mas Jesus não disse para você ter medo disso. Mas ele vai falar para você tomar cuidado com uma coisa. Com o quê, pastor? Com o terremoto? Com a peste? Com a fome? Não. Olha o versículo 4. E Jesus respondendo disse-lhes, acautelai-vos, que ninguém vos engane. 5. Porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Para aqui. A única coisa que preocupava Jesus era isso. A possibilidade de você ser enganado. Porque muitos viriam usando o nome dele. Esse é o problema. Se os falsos profetas chegassem dizendo assim, eu sou o enviado do diabo, ninguém ia acreditar. Todo mundo já ia na hora falar, está amarrado em nome, mas o falso profeta vem em nome de Cristo. Eu sou um enviado de Deus. Foi Jesus que apareceu para mim, foi o anjo Gabriel que falou comigo. E esse é o problema. Porque as pessoas olham para isso e podem se perder indo atrás de uma heresia, um ensinamento falso. Atrás de uma seita, uma igreja falsa, indo atrás de um falso profeta. Depois Jesus vai falar das outras coisas. Olha o versículo 6, 6. E ouvireis de guerras e rumores de guerras. Olhai, não o quê? Não vos assusteis. Olha aqui para mim. Jesus diz, vai ter guerra, mas não tenham medo. Então olha, a guerra não tem que nos assustar. E nem as outras coisas que vêm depois. Versículo 7, vamos para o 7. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares, mas todas essas coisas são o quê? O princípio das dores. Então olha para mim, você vê que Jesus minimiza a urgência de se preocupar com isso? Vai ter guerra, vai ter fome, vai ter peste, mas isso é o começo. Então Jesus não está dizendo, se preocupem. Não. Nós não temos que ter medo do coronavírus, nem medo de terremoto. Ah, pastor, mas disseram que vai ter uma guerra. Já houveram outras e até Jesus voltar haverão mais algumas. Tudo isso Jesus já falou. Mas a única coisa que Jesus mostra que é para deixar a gente assim, preocupado, atento, cuidadoso, é isso aqui, versículo de número 9. Então, ainda não é isso aqui, tá?
Então vos hão de entregar para serdes atormentados, matar-vos-ão, sereis odiados de muita gente por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados, trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. Agora olha o 11, Jesus fala de novo. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Eu percebo no texto, não sei se você percebe como eu, a única coisa que parece que deixava Jesus preocupado era isso. Era que os discípulos dele pudessem ser enganados pelos falsos profetas. Infelizmente, irmão, depois de Jesus se levantar, antes já tinha, no Antigo Testamento já tinha. Mas aí no meio da igreja começaram a entrar falsos profetas. Os apóstolos de Jesus já começaram então a denunciar esses falsos profetas. No tempo do Novo Testamento eles já estavam entrando na igreja. Tem vários textos que falam deles, tá? Eu vou mostrar 3. Vamos para a primeira carta de João, lá no finzinho da Bíblia. Paulo falou, Pedro falou, mas eu vou mostrar aqui João, ó, 1 de João. 1 de João, capítulo 1, versículo 7. Olha que coisa séria que o nosso irmão João vai falar aqui. Ó. 1 de João, capítulo 2, 18, perdão. O 1, 7 é o outro. É 1 de João 2, 18. Quem achou, diga glória a Deus. Se você tiver dificuldade, olha ali no monitor. Diz assim, ó. Filhinhos, é já a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. O nosso irmão João diz que o sinal que ele tinha de que o fim estava chegando era que já estavam surgindo, aparecendo falsos profetas. Ele diz que eles já eram a preparação para a vinda do anticristo. Haverá o anticristo, vai ter esse, vai. Mas antes que ele venha, João diz, muitos já têm se feito anticristos, contra Cristo, contra a doutrina de Cristo, contra a igreja de Cristo. Um sinal importante que João dá é o que está no versículo 19. Ó, saíram de nós, mas não eram de nós. Porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. Um dos sinais dos falsos profetas e até dos anticristos é que um dia eles estiveram aonde? No nosso meio. Saíram de nós. Você vai encontrar alguns que vão dizer assim, eu já fui das igrejas, mas aí eu percebi que as igrejas estavam pregando a mentira, que os pastores só querem saber de dinheiro. Os anticristos, os falsos profetas, eles vêm com esse discurso, fazendo você ficar chateado com a igreja que você congrega. Eles saíram e querem tirar você também. Cuidado. Amém? João já deu sinal aqui para nós. Estiveram no nosso... pastor, eu conheço uma pessoa que já esteve no nosso meio e hoje não está mais, mas ela está pregando e agora ela fala que ela é que conhece a verdade. É muito provável que seja um falso profeta. Muito provável. Na segunda carta de João, você está na primeira, você vai uma folha, 2 para frente. Segunda de João, você está na primeira, você vai para a segunda. Capítulo 1, versículo 7. Segunda de João, capítulo 1, versículo 7. Olha, se você tem dificuldade, acompanha ali no monitor. Ó. Porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus veio em carne. Esse tal é o enganador e o anticristo. Lá no tempo de João, aqueles falsos profetas enganadores, eles começaram com uma doutrina dizendo que Jesus não veio em carne, que Jesus era como se fosse um espírito andando por aqui. Não, irmão, Jesus era completamente Deus, mas ele veio em carne, ele foi homem como eu, como você. Comia, dormia, até chorava. E morreu pelos nossos pecados. E ressuscitou. Quem não traz essa doutrina, você não deve receber. Olha o que João fala, versículo de número 8. Olhai por vós mesmos,
para que não percamos o que temos ganhado, antes recebamos o inteiro galardão. Se você for atrás desses falsos, desses enganadores, você pode perder sua recompensa. O versículo 9, João continua dizendo: todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus, e quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai como o Filho. 10. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não receba em casa, nem tampouco saudeis. Você não tem que receber na sua casa, nem ser simpatizante de quem não traz a doutrina de Cristo. Irmão, tem irmãos, não estou falando de ninguém aqui, não estou mandando recado, eu estou orientando para ajudar você. Tem irmão que recebe em casa. Às vezes você não recebe só no portão da casa e põe para dentro. Às vezes você está recebendo, sabe aonde? No celular. O pessoal fica mandando vídeo e você recebe. Não receba, irmão. Há um tempo atrás aí, perdoa falar isso aqui para você, mas há um tempo atrás começou a circular um vídeo, o cidadão dizendo: não, porque vai ser um dia de trevas, não sai de casa. Irmão, e quando chega essas coisas, um monte de irmão começa a perguntar: ai, pastor, é verdade? Irmão, quando você ouvir essas coisas, sinceramente, deixa entrar por um ouvido e sair pelo outro. Ah, pastor, mas está dizendo que é o dia tal. Irmão, a Bíblia diz que o dia, a hora, ninguém sabe. Eu vou falar isso, não vai dar tempo de eu falar hoje. Mas toda vez que alguém vier para você trazendo data, você já pode saber, é falso profeta. Ah, mas amanhã vai ter trevas. Pode sair de casa tranquilo que vai estar um dia lindo. Aproveita, já até aproveita. Ah, o falso profeta diz que vai ter trevas. Deixa eu aproveitar para ir para a praia, porque vai fazer sol. Vai ter gente que vai falar que eu sou um herege de falar isso, mas é verdade, irmão. Herege é quem quer ficar trazendo doutrina que não é doutrina de Cristo. Não receba. Tem irmão que fica, irmão, fazendo estudo com essas igrejas, coisas. Não faz, irmão. Vai tirar você da doutrina de Cristo. Não receba em sua casa. Antigamente o cidadão ia na porta da tua casa bater palma. Hoje ele sabe que não precisa mais ir. Ele manda vídeo, manda áudio. Ele faz programa de televisão e às vezes, ao invés de você ouvir a palavra que Deus tem dado para você, beber da água da sua cisterna, aí você fica ouvindo esse povo e às vezes você pode estar se desviando da verdade. Cuidado, amém? Cuidado. Judas também falou. Antes de Apocalipse é Judas. Judas, capítulo 1. Judas só tem um capítulo, mas a gente fala assim para ficar mais fácil. Judas, capítulo 1. Quem achou, dá um glória a Deus aí. Judas 1, versículo de número 3. Olha o Judas dizendo: amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade, é uma necessidade falar sobre isso que eu estou falando com você. O pastor não está aqui para falar mal de ninguém. Isso é uma necessidade. Tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Olhem para mim, Deus já nos deu a fé. A fé foi dada uma vez, já está tudo aqui, ó. Tudo na Bíblia, tudo na palavra de Deus. Diga amém. Nós não precisamos de outra fé. Que alguém venha trazer uma outra revelação. Já falo mais com isso para vocês daqui a pouco. Batalhe por essa fé, para permanecer nela, para ninguém tirar você dessa fé. Por quê? Versículo 4. 4. Judas 1,4. Porque se introduziram alguns, tinham entrado no meio da igreja alguns. E o que esses homens faziam? Alguns que já antes estavam inscritos para esse mesmo juízo, homens ímpios, que convertem em dissolução a graça de Deus, negam a Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Eu mostrei essas passagens eu li essas passagens para mostrar a você o quê? Que no tempo do Novo Testamento já estava brotando no meio da igreja esse povo. Falsos profetas, falsos mestres, enganadores. A Bíblia está cheia disso, infelizmente. Amém? Em Mateus 13, Jesus disse que o Senhor lançou na terra dele o trigo. O trigo é a boa semente, do trigo vem o pão.
Só que de noite, enquanto todos estavam dormindo, veio o inimigo e semeou o quê? O joio. O joio é uma erva daninha. Só que o joio tem uma coisa, o joio parece o trigo. Tem lugares que o joio é chamado até de falso trigo, sabia? Falso trigo. Ele parece. Do jeito que o trigo cresce, ele cresce. Um dia eu faço um estudo só sobre isso com você. Os servos do Senhor, os empregados do dono da terra, olharam no campo e falaram, peraí, isso aqui não é trigo, isso aqui é joio. Você tem que saber reconhecer o joio. O joio parece o trigo, mas não é. Eu tenho que ter os olhos, os ouvidos e o coração preparados para saber quando uma coisa é trigo, quando é a palavra de Deus, pura, limpa, sem contaminação, e quando é joio, quando ela está vindo só para me desviar da verdade. Parece a verdade, mas não é. Amém? Eu vou mostrar para você, hoje eu já vou começar. E nas próximas semanas, pelo menos na próxima semana, alguns sinais, irmão, alguns sinais para você identificar, aprender a reconhecer o que é uma seita. Quando que alguém está pregando a mentira? Quando que alguém está enganando você? Primeira coisa, eu vou mostrar pelo menos umas 5, 6 coisas. Mas a primeira coisa, todo falso profeta, falsa igreja, seita, ela sempre vai ter uma outra fonte de autoridade além da Bíblia. Como é que você conhece a verdadeira igreja de Jesus? A verdadeira igreja de Jesus está edificada na rocha. A rocha é Jesus. A rocha é a palavra de Deus. As falsas igrejas, vamos chamá-las assim para ficar fácil de você entender, além da Bíblia, elas sempre vão ter um outro livro que para eles é sagrado igual à Bíblia. As igrejas verdadeiras nunca vão ter. Eu posso indicar para você 1000 livros, mas livros de estudo, para ajudar você a entender um assunto. Livros que te ensinam sobre a fé da Bíblia. Amém? Livros que te ensinam sobre a doutrina da Bíblia, mas nunca um outro livro que eu diga para você, ó, isso aqui é a continuação da Bíblia. Isso aqui é uma nova revelação além da Bíblia. Além da Bíblia nós não temos nada. Quem entendeu, diga amém. Apocalipse 22, 19. Olha o que está escrito. Apocalipse 22, 19. Agora, pessoal, eu vou começar a ler aqui para ir mais rápido, que eu vou te mostrar algumas passagens. Ó, se você tem dificuldade, não precisa abrir, não. Volta no 18, Apocalipse 22, 18. Ó, porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia desse livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas nesse livro. 19. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida da cidade santa que estão escritas nesse livro. Ninguém pode tirar e ninguém pode acrescentar. Ninguém pode. Gálatas capítulo 1, versículo 8. Não abre não, lê aqui comigo. Ó. Se você quiser anotar um papelzinho para você ler em casa depois, pode. Gálatas 1, 8. Olha Paulo falando. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tem anunciado, seja anátema. Anátema significa maldito. Paulo está dizendo, ainda que nós mesmos, o cidadão pode chegar para você e pode falar, eu sou apóstolo, eu sou profeta. Não importa quem ele seja, ele não pode te apresentar outro evangelho. Ele tem que apresentar esse evangelho, a Bíblia. Aquilo que está escrito na palavra de Deus. Mas, pastor, e se for um anjo? Irmão, olha para mim. Pode aparecer alguém falando para você que é o próprio Jesus. Não ouça. Eu já ouvi falar de pessoas que foram enganadas porque elas recebiam uma visitação. Uma vez eu vi um missionário contar de uma senhora, me perdoa se eu estiver enganado, tá?
mas se eu não me engano foi aqui em São José dos Campos. Essa mulher, todo dia ela recebia a visita de alguém e a pessoa falava, eu sou Jesus. Um dia, olha para o pastor, se eu não me engano foi isso. Um dia, Jesus, né, apareceu para ela e disse assim, fulano, eu vim te levar. Você vai morrer hoje, eu vim levar você. A mulher jovem com as crianças pequenas, mas peraí, você veio, eu vim te levar. Aí ela lembrou que a Bíblia diz, mas está escrito que a vida do homem é de 70, 80 anos. E alguns podem viver até mais do que isso. Ela lembrou da palavra. Na hora ela falou, está amarrado em nome de Jesus, desapareceu. Cuidado. O que tem de gente aí que se desviou, indo atrás de anjo. Ah, mas era o anjo. Irmão, nem que apareça um anjo. Paulo escreveu lá na segunda carta aos Coríntios, se eu não me engano é no capítulo 4. Ele diz que Satanás ele pode se transfigurar num anjo de luz. O diabo não vai aparecer para você com um chifre, com um garfo na mão, com um rabo, e vai falar assim, olá, eu sou Beelzebu, eu vim roubar, matar e destruir. Ele vai aparecer, se transfigurar num anjo de luz. Ele vai falar para você, eu sou Gabriel, eu sou Miguel. É sempre assim. E eu vim te trazer uma nova revelação. Não preciso de nova revelação. Eu tenho que ouvir a Deus pela palavra. É 11:14. Obrigado. Ó. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Põe no 13, 11:13. Olha que coisa séria. 11:13. Ó. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. Eles são falsos, mas eles querem parecer apóstolos. Sabe o que é apóstolo? É enviado. Eu fui enviado por Cristo. Mas na verdade, eles são obreiros fraudulentos. Eles querem parecer que são de Deus. E não é maravilha. Por quê? Porque o versículo 14 diz, 14. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de... Então lembra disso. O que serve para nós? O que está escrito na palavra é a doutrina dos reformadores. Sola Escritura, somente a palavra de Deus. Nós não temos nenhum outro livro sagrado, olha para mim. Nós não temos nenhum profeta que o que ele fala tem o mesmo valor da Bíblia. Não. Para nós temos por salvação o que está escrito na Bíblia. 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 1. Olha o que está escrito. 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 1. Amados, escrevo-vos agora essa segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero. 2, olha o 2. Para que lembreis das palavras. Quais palavras nós temos que lembrar? Que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador mediante os vossos. Ou seja, nós ficamos com a palavra dos profetas do Antigo Testamento e com a palavra dos apóstolos no Novo Testamento. Se alguém vier trazer outro evangelho, outro livro, ou, mas eu tenho um profeta lá que ele teve uma revelação. Ele descobriu que tem outro livro. De vez em quando não aparece? Escavaram lá e encontraram outro livro. E esse livro, ele é diferente da Bíblia, então não serve para nós. Amém? Não aparece de vez em quando Evangelho de Maria Madalena, Evangelho não sei do que. Irmão, se servisse para nós, estava aqui. Se não está aqui é porque a gente não precisa. Pastor, mas é antigo. Pois é, no tempo da Bíblia já estavam aparecendo falsos cristos, falsos profetas, falsos mestres. Aí você já entendeu. Por que lá tem uma coisa que não está escrita, que é diferente da doutrina da Bíblia? Porque naquele tempo já tinham falsos profetas tentando mudar a palavra de Deus. Aí você já entendeu. Lembre disso. Nós ficamos só com a Bíblia, só com a palavra. E outra coisa, nenhuma tradição, não importa quão antiga ela seja, nenhuma tradição tem o mesmo valor da palavra de Deus. Mateus capítulo 15, versículo 6. Olha o que Jesus vai falar para nós. Mateus 15, 6. E assim, invalidastes pela vossa tradição o mandamento de Deus. No tempo de Jesus, os fariseus, eles estavam criando algumas tradições que para eles tinham mais valor do que a Bíblia.
do que a palavra de Deus. Jesus disse, por causa da vossa tradição, vocês estão tirando o valor da palavra de... Existe, olha para o pastor, existe na religião também essa coisa, de querer dizer que a tradição tem o mesmo valor da Bíblia. Não, mas é que lá, lá no ano não sei o que da história cristã, os cristãos começaram a fazer. Se eles começaram a fazer, fizeram errado, se a Bíblia diz que não pode fazer. Me perdoa, não quero ser agressivo. Ah, mas é que lá no ano 300, ou seja, há 1.700 anos atrás, o Papa não sei quanto, ele disse que podia ter imagem no culto, mas a Bíblia diz que não pode ter. Ah, mas aí virou tradição. Virou tradição, mas o mandamento de Deus não muda. A palavra de nenhum homem, a tradição de nenhuma igreja tem o peso da palavra de Deus. Somente a Escritura. Diga amém. Outra coisa, a segunda coisa que eu vou falar rapidinho, é que essas falsas igrejas, seitas, falsos profetas, eles também pegam a Bíblia e mudam o significado das palavras para enganar. Eles fazem isso, pastor? Fazem. Pedro falou uma coisa para a gente tomar cuidado. 2 de Pedro 1:21, perdão. 1:20. 2 de Pedro, capítulo 1, verso 20. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia, nenhuma da Escritura é de particular interpretação. Sabe o que isso significa? Que a pessoa não pode interpretar a Bíblia do jeito que ela quer. Eu posso ler a Bíblia e ter 1000 revelações e pregar para você. Mas quando eu vou ensinar a Bíblia, eu não posso ensinar do jeito que eu acho, eu tenho que ensinar do jeito que é. Eu não posso, por exemplo, chegar aqui e falar, não, irmão, o adultério hoje em dia pode. Nunca pôde. Você sabe que, infelizmente, já teve uma vez, saiu uma reportagem há um tempo atrás, não vou citar onde nem quem, mas o cidadão, ele leu a Bíblia, ele leu lá o livro de Oséias, e lá em Oséias está escrito que Deus mandou o profeta ir casar com uma mulher adúltera. E aí ele falou, então isso quer dizer que o adultério pode. O que é isso, meus irmãos? Olha para o pastor. Isso é a deturpação de um texto da Bíblia. Eu nunca posso pegar um versículo isolado e querer fazer dele uma doutrina. Eu tenho que ver o que toda a Bíblia ensina. Existe algum lugar na Bíblia que Deus aprova o adultério? Existe? Então você já entendeu. Ah, mas eu li aqui, tem uma palavra aqui que parece. Não, mas não importa. A Bíblia toda está ensinando que não pode, então não pode. Amém? Igual, quer ver? Vou citar um caso. Paulo escreveu para Timóteo dizendo assim, Timóteo, não bebe só água, bebe água e bebe um pouco de vinho. Mas o vinho ali não era para Timóteo beber para se embriagar. É porque Timóteo tinha um problema no estômago e naquele tempo eles entendiam que o vinho era terapêutico. Hoje se você for no médico, hoje o médico vai receitar vinho, ele vai falar, não, toma um remedinho aqui para gastrite. Amém? A ciência evoluiu, a medicina evoluiu. Aí o povo pega esse texto, opa, então pode beber vinho, e enche a cara. Deturpam. O diabo é mestre em fazer isso. Ele tentou fazer isso com Jesus. Mateus 4:6. O diabo chegou para Jesus e disse, se você é o filho de Deus, pula daqui abaixo. Pula daqui abaixo. Porque está escrito lá no Salmo 91 que ele vai mandar os anjos segurarem você no caminho. Alguma vez você viu na Bíblia, algum outro lugar da Bíblia, Deus falando que você pode pular, se jogar de prédio? Tem algum lugar nisso na Bíblia? Mas o diabo quis pegar um versículo e fazer o quê? Mudar o signi. Os falsos profetas fazem isso. Uma vez eu vi um cidadão, olha, misericórdia, irmão, falar isso para você. Mas eu tenho que ensinar para ajudar. Tem coisa que se eu não falar, outro não vai falar. Uma vez eu vi um cidadão falando que Davi tinha um caso com Jonatas, amigo dele. Da onde ele tirou isso? Davi disse para Jonatas assim, Jonatas, quando Jonatas morreu, ele disse assim, meu amigo Jonatas, meu amor por ele era maior do que o amor das mulheres. Não é que Davi tinha caso com Jonatas, Davi tinha uma amizade tão grande que era como se ele falasse, puxa, eu gostava mais do Jonatas do que gosto das esposas. Mas ele nunca, pelo amor de Deus, nunca teve nada, não tem nada a ver. Ah, então Deus aprova o homossexualismo, misericórdia.
Tem várias passagens no Antigo e no Novo Testamento que mostram que o homossexualismo é pecado. Eu não posso pegar um versículo, entender do jeito que eu quero e falar, então é isso. Não. Nenhuma escritura, nenhuma profecia da escritura é de particular interpretação. Não posso entender do jeito que eu quero. Eu tenho que entender do jeito que a Bíblia ensina. Por quê? 21. Ali, ó, até colocar o texto ali. Ó. Isso aqui não tem nada a ver com homossexualismo. Misericórdia. 1:21 diz assim, ó. Porque a profecia nunca foi produzida pela vontade de homem algum. Não foi o homem que escreveu a Bíblia porque quis escrever. Mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então, ó, quem aprende isso? Quem fala fora da Bíblia? Quem quer acrescentar alguma coisa, quem quer mudar o significado de uma palavra da Bíblia? É falso Cristo, falsa igreja, falso profeta. Quem entendeu, diga amém. Tem uns que tentam tirar, pessoal. Tem uma seita que eles tiraram versículos da Bíblia do jeito que quiseram. Lá em Mateus 17, qual que é o versículo? Mateus 17, Mateus 17, 21. Essa casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. A tradução do Novo Mundo das Escrituras Sagradas, eles tiraram esse versículo. Quem é que usa? Desculpa eu falar, eu vou dar nome aqui, tá? As testemunhas de Jeová. Arrancaram. Eles não acreditam em oração, em jejum, de expulsar demônio, então eles tiraram. João capítulo 1, versículo 1. Diz assim, ó, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. O verbo era Deus, o verbo aqui é Jesus e o verbo é Deus, então Jesus é Deus. Eles pegaram esse versículo e falaram assim, no princípio era a palavra estava com Deus, a palavra era um Deus, como se houvesse outro. Existe outro Deus? Só existe um Deus, mas eles pegaram um Deus com letra minúscula, para dizer que Jesus não é Deus, porque eles não acreditam que Jesus é Deus. Quem faz esse tipo de coisa, você já pode saber, é seita. Não posso ir atrás desse povo. Mudou a Bíblia, tirou da Bíblia, acrescentou a Bíblia, é falso profeta. Não vou atrás. Quantos entenderam, digam amém. Semana que vem eu vou falar mais, mas tem muita coisa aqui para a gente aprender, tá bom? Desculpa, irmão, se o assunto é um pouco pesado, mas é importante. Judas disse, eu queria falar sobre a fé comum. Lembra? Capítulo 1, Judas 1:3? Bota lá para mim. Amados, procurando eu escrevermos com toda a diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada. Eu preciso fazer isso. Exortar você a não sair da verdade. Amém? Vamos orar, pessoal? Fiquem de pé. Clamar a Deus para que você saia daqui abençoado. Amém? Levante as mãos para o céu e diga, Senhor, não me deixa sair da verdade. Não me deixa sair da Tua palavra. A Bíblia diz, irmão, que nós temos o Espírito Santo. E o Espírito Santo nos guiaria em toda a verdade. O Espírito Santo te dirige, te guia na palavra de Deus, na verdade de Deus. Levante as mãos e diga, Espírito Santo, me guia, me dirija naquilo que é certo. Oh, aleluia. Vem, Espírito Santo. Vem me ensinar o caminho que devo seguir. Glória a Deus. Ori balaba shuri balabala canta la balabas. O de balaba si balabalaba. Estamos aqui para te adorar, Jesus. Feche os seus olhos. Adore ao Senhor. Louvar-te é bem mais do que eu mereço. Adorar-te é mais profundo do que pensei. Servir-te é tudo que eu espero. E agora toda a igreja levante as mãos e adore a Deus. É o Espírito Santo que nos guia na verdade. É Ele que ensina o caminho que devemos seguir. Então levante as mãos e diga, vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo. Vem, 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 vem sobre mim. Ori canta la baba bala bashuri bala bala canta la bala.
Te adoramos, Senhor, te adoramos, Deus. Oh, aleluia, aleluia. Digno de todo louvor, digno de toda glória, digno de toda adoração. Aleluia, aleluia. Oh, clama.